Fala pessoal, Jefferson Neves aqui, mais uma gravação para o canal. Hoje a gente vai falar um tema bastante importante, que é evite princípio de incêndio e salve o seu patrimônio. E quando a gente fala salve o seu patrimônio, a gente está indo em duas situações. O patrimônio que envolve as pessoas e o patrimônio que envolve os danos materiais, tá certo? Então sabemos que as empresas, donos de negócio, supermercado, padaria, lojas, a gente sabe que eles cumprem a legislação para que possa ter o atestado do Corpo de Bombeiro, certo? E aí eu começo deixando uma pergunta que é o seguinte: você, empregador, você que tem sua loja, você que tem sua padaria, seus colaboradores, seus funcionários, eles estão aptos para o combate a incêndio? Eles estão aptos para, em caso de princípio de incêndio, eles sabem utilizar o extintor? A pergunta é, será que ele sabe identificar quando o extintor está em não conformidade, quando não tem condições de uso? Então hoje eu venho aqui trazer essa reflexão para você que é dono de negócio. A gente sabe que os senhores se esforçam bastante para fazer o cumprimento da legislação, mas alguns, até por falta de um certo conhecimento, recebem o certificado, mas não tem aquela visão de ter treinamento constantemente para os colaboradores e tanto para a inspeção desses extintores, desses aparelhos de combate a princípio de incêndio. Tá certo? Então hoje eu trago essa reflexão. Será que os seus funcionários eles estão aptos, eles estão preparados para combater o princípio de incêndio? E o foco é justamente o princípio de incêndio. Por quê? O fogo, para ele ficar grande, ele precisa ter seu início. Então, quando identificado imediatamente e quando é extinto imediatamente, você consegue salvar tanto as pessoas como também o patrimônio. Então, fica essa aqui é a pergunta para você empregador, você que é dono de negócio. Mas também eu queria deixar uma pergunta aqui e depois vocês colocam aí no comentário. Você, colaborador, você funcionário, você que quer arrumar um emprego, você que quer mudar de função, enfim. Você sabe esse conhecimento, você sabe qual é o extintor que combate o princípio de incêndio, para que fogo, que tipo de fogo. E isso é importante. E por que eu trago isso? Porque é um curso que você agrega tanto no seu currículo na sua vida profissional, como também na sua vida pessoal. Então é importante trazer isso. Então, se você me perguntar, Jefferson, qual é o curso que eu posso fazer que possa agregar qualquer área que eu for? Sem dúvida nenhuma, o curso de princípio de combate a incêndio. Tá certo? Então aqui fica essa reflexão para os senhores e eu gostaria que os senhores respondessem aí no comentário. Tá certo? E eu venho aqui para poder te ajudar. Tá certo? Então vou me apresentar, me chamo Jefferson Neves, sou técnico em segurança do trabalho há um bom tempo, há mais de 14 anos na área de segurança do trabalho. Sou formado em bombeiro civil, certo? E como gosto de dar dica, né? O curso de bombeiro civil é um curso bastante interessante, bastante importante. É um curso que agrega muito à área de segurança do trabalho e também você consegue ter um trabalho independente, né? Então, muito bom a área de bombeiro civil. Atualmente coordenador da Brigada de Emergência Industrial e atualmente também estudante aí da área de engenharia ambiental e sanitária. A gente sabe que a área ambiental está crescendo muito, então a gente está nesse viés aí também, tá certo? Então, vamos lá. Para a gente combater o princípio de incêndio ou até o fogo, a gente precisa entender o que é fogo, né? Como é que existe o fogo? Porque assim, a gente sabendo como é que existe o fogo, fica mais fácil a gente poder combatê-lo, tá certo? Então, para ter fogo, tem que ter esses três componentes, né? Tem que ter o triângulo, que é muito conhecido como triângulo do fogo. E ele é composto por combustível, que o combustível pode ser sólido, líquido e gasoso, certo? A fonte de calor e o oxigênio, certo? Então, quando um desses elementos é retirado, o fogo ele se apaga. Esse é o conceito e chamado de triângulo do fogo. Então é isso que é importante a gente saber, ou seja, tem que ter esses três elementos para existir o fogo. Tirando um deles, não vai ter o fogo. E isso é importante a gente saber porque na hora da gente extinguir, na hora da gente combater
a gente já consegue entender que se eu tirar o oxigênio, eu consigo resolver essa questão. Tá certo? Então é muito importante a gente poder entender essa situação. Chamamos de princípio de incêndio o momento inicial de um fogo, quando ele ainda pode ser controlado com facilidade. Então por isso que eu fiz o exercício no começo. Será que você está preparado? Será que você conhece o extintor? Será que aquele extintor é apropriado para aquele princípio de incêndio? Então a gente precisa fazer esse exercício. E nessa fase que o uso rápido do extintor ou desligamento de energia elétrica pode ser evitado uma tragédia maior, né? E aqui segue alguns exemplos, né? Que é um curto-circuito no sistema elétrico, certo? A gente sabe que tem tudo isso contribui para um princípio de incêndio. Você pega uma instalação elétrica mal dimensionada, então é propício a acontecer aí um curto-circuito e ter um princípio de incêndio, certo? E aí tem se alguém percebeu a fumaça, agir rapidamente. Aí a pergunta é, melhor do que usar o extintor para o princípio de incêndio é evitar que tenha um princípio de incêndio. É isso que eu falo muito nos meus treinamentos. Então veja, se você for um mau dimensionamento da rede elétrica, você já está errado. Já começou errado. Tá certo? Então você vai estar investindo em algo que não é seguro para o seu empreendimento, para o seu negócio. E você pode colocar tudo por água abaixo. Certo? Então esse é o primeiro ponto. Então, se alguém perceber, aí aqui, ó, o extintor adequado, o dano é mínimo se as pessoas estão treinadas para combater. As pessoas elas sabem qual é o extintor apropriado para cada princípio de incêndio. Então, resumindo o que eu já falei e repito sempre, que é assim, ao invés de combater o princípio de incêndio, é importante que a gente tenha uma medida preventiva antes para que isso não aconteça. Então a gente consegue te ajudar relacionado a isso. Né? Então, na nossa vistoria, a gente vai fazer uma vistoria não só do sistema de incêndio, se ele está funcionando ou não, mas a gente pode estar fazendo uma vistoria no que pode contribuir para um princípio de incêndio. Tá certo? E isso pode te ajudar a montar uma medida preventiva para que evite um princípio de incêndio. Como eu sempre digo, o importante é usar o extintor para treinamento, né? Do que usar de fato na realidade em um princípio de incêndio. Tá certo? Então aqui, ó, é importante agora a gente entender os extintores. O que é extintor, para que serve, qual o tipo de incêndio que é combatido. E uma frase muito importante aqui, nem todo extintor ele serve para qualquer tipo de fogo. Isso é fato. É fundamental conhecer os principais. Então a gente trouxe aqui os extintores mais comuns, onde você for, você vai ver esses 3 extintores. Então se você for no shopping, vai ver. Se você for no show, você vai ver. Se você for no hospital, nas clínicas e nas escolas, esses são os mais comuns, tá certo? Então não adianta trazer vários outros que não é mais comum, não é tão comum e você confundir, tá certo? Então a gente tem aqui o PQS, muito conhecido como pó químico seco, ideal para incêndio de eletrônico, de líquidos inflamáveis e eletrônicos. Então é importante a gente entender isso. Então é esse primeiro aqui, ó. PQS, pó químico seco, ele tem um monômetro, então o monômetro tem que estar marcando lá verde, se tiver vermelho tanto para um lado como para o outro, ele está em não conformidade, ele tem que ser substituído de imediatamente, certo? E aí eu pergunto, será que no seu estabelecimento tem um extintor desse, que você acha que ele está apto ali proteger, a combater o princípio de incêndio, mas ele está no vermelho, né? Então é importante a gente fazer esse exercício, certo? Então serve para quê o PQS? Líquidos inflamáveis e eletrônicos, certo? E aí tem ele de 6 kg, 8 kg, 12 kg, tá certo? Conforme a necessidade do seu empreendimento. A gente tem aqui o CO2 gás carbônico, indicado para equipamentos eletrônicos, não está escrito aqui mais, para combate a incêndio, líquidos inflamáveis também. Então vamos lá, gasolina ele consegue combater e princípio de incêndio com eletrônico ele consegue combater também. E aqui a gente precisa ter algumas atenções, que é o seguinte, ele não tem um monômetro, né, por conta da pressão, mas ele tem essa saída aqui que é diferente das demais, ou seja, de longe você já sabe, consegue identificar que ele é um CO2, certo? E alguns cuidados tem que ser tomados, que é o seguinte, nunca pegar nessa parte preta, que geralmente, na realidade isso aqui é vermelho.
certo? Então você pode sofrer uma queimadura aí, beleza? Então, CO2, líquidos inflamáveis e eletrônicos. E a gente tem o outro que é água pressurizada, que é muito conhecido como AP, certo? Ideal para os materiais sólidos, combate aí madeira, papel, plástico, papelão. Então, essa é a distinguida de forma correta para cada extintor, para que serve. Tá certo? Então, a gente sabendo o que é fogo e a gente saber cada extintor para que serve, já é um avanço enorme, certo? Então aqui, ó, algumas prevenções dos equipamentos, né? Então sempre que for fazer o trabalho, é importante, vai ter um serviço de ar quente, com lixadeira, maçarico, solda, é preciso fazer uma avaliação desse ambiente de trabalho, para que justamente não aconteça o princípio de incêndio, né? Fazer uma avaliação. Então, em grandes empresas, é feito a permissão de trabalho pelo gestor de segurança do trabalho, justamente para poder ver naquele ambiente as medidas de controle, as medidas que devem ser tomadas para a realização da atividade ou não, tá certo? Então, muito importante a gente poder entender essa questão. Então, evitar o princípio de incêndio é um ato de responsabilidade de todos. E o amor pela vida, a palavra bonita, né? Amor pela vida. E é importante a gente cuidar das pessoas. Imagina aí o problemão que a gente pode ocasionar se as pessoas não tiverem esse conhecimento. Não adianta ter só o extintor dentro do ambiente de trabalho, certo? Ter todos os sistemas, mas se as pessoas elas não sabem usar. Então não adianta de nada, você fez a parte de 50% e não fez a outra parte, tá certo? Que é treinar as pessoas, ensinar as pessoas, e isso pode salvar as vidas e também o patrimônio, tá certo? E quando eu falo em patrimônio, é algo muito importante que às vezes as pessoas não se atentam, que é o seguinte: você, dono de negócio, você fez um investimento, imagina, você, pelo fato de não ter um treinamento, não ter uma equipe que estava preparada, você investiu uma fortuna, às vezes a vida toda trabalhando, e perdeu, né? Por conta de um treinamento, essa conversa que a gente está tendo aqui. Tá certo? Então, cuide da prevenção, mantenha seus equipamentos em dia. Salve o patrimônio que você construiu com tanto esforço. Né? E aí, ó, eu vou deixar aqui duas propostas. Uma para o empregador, você que tem sua padaria, seu supermercado, sua indústria. Precisar de um apoio, a gente está à disposição, certo? A gente para fazer a vistoria, dar treinamento, ver o que pode contribuir, fazer as avaliações do ambiente de trabalho, inspeções dos extintores. Não só isso, treinar os colegas, os brigadistas, se não tiver brigadista, formar esses brigadistas, tá certo? Treinar os colaboradores para a importância desse tema, tá certo? Com isso a gente vai conseguir contribuir de uma forma social, certo? Que a gente vai conseguir te ajudar a manter o teu empreendimento e também salvar aí a vida das pessoas e evitar algum tipo de transtorno que é princípio de incêndio e até um incêndio, né? Mas também eu trago aqui uma oportunidade para você que ainda está sem o trabalho ou não sabe qual é o curso que deve fazer, para onde eu vou, o que é que eu faço. A gente pode estar te ajudando também relacionado a isso. Temos mais de 130 opções de curso, cursos 100% EAD, diretamente na plataforma, cursos para negócios. Então, você quer montar uma loja de celular, lá tem um curso para isso. Enfim, para a área feminina também, barbeiro, sobrancelha, fazer unha, corte e costura, enfim, tem mega onde você consegue estudar usando simplesmente seu aparelho celular. Então, excelente, também com direito a certificado. Um curso bem acessível, muito abaixo do mercado, tá certo? E no final você recebe seu certificado para comprovar o seu conhecimento, tá certo? Então, bastante interessante. Tem algo mais interessante ainda que eu vou deixar você na dúvida aqui. Qualquer coisa me chama aí no WhatsApp, eu vou deixar meu WhatsApp aqui na descrição para você me chamar. E você, empregador também. Também eu quero trazer você uma importância aqui, você colaborador, você que quer melhorar seu currículo, a gente também pode estar te ajudando. Eu não coloquei, mas eu tenho pós em recursos humanos, então já trabalhei com recrutamento de pessoas, de futuros funcionários, e a gente pode estar te ajudando isso. Inclusive a gente já ajudou algumas pessoas
a melhorar o currículo para o mercado de trabalho, a gente consegue te dar essa força também. E detalhe, pessoal, eu falo isso porque gosto, eu gravo esse vídeo porque eu gosto do que eu estou fazendo, tá certo? Então, me chama no WhatsApp, tira dúvida, não paga nada, eu quero ajudar, tá certo? Então me chama no WhatsApp para a gente trocar uma ideia, qual é a tua dificuldade, e a gente pode estar melhorando o teu currículo aí, e se Deus quiser você conseguir seu emprego, deixar seu currículo mais atrativo para você ser chamado para a entrevista aí, tá certo? Então, pessoal, finaliza aqui, quero agradecer, e eu gostaria que você comentasse, me chamasse no WhatsApp e comentasse lá no vídeo do que você viu, o que é que você mais achou interessante, o que é que você mais gostou, tá certo? E esses comentários, eles são importantes, porque nos incentiva, né? A gente tá elaborando vídeo, a gente tem que tirar tempo para investir, arrumar tempo, investir para poder fazer um vídeo aí para vocês, tá certo? Então quero agradecer a cada um de vocês e forte abraço, tá certo? Forte abraço aí, tamo junto.